Botei para gravar aqui, tá, gente? E depois eu vou colocar lá no YouTube. Então, gente, esse PAS de 2019, eu achei a prova bem tranquila, assim. E, bom, de acordo com o que a gente estudou, né? Cara, vocês destruíram a prova, velho. Na boa. Vocês destruíram a prova. A gente fez tudo que tá lá, tipo, com folga. Noemi, pode falar, Noemi. Noemi me chamou aí. Bruno, oi. Vai demorar o aulão? Cara, eu acho que vai demorar um pouco, porque eu queria resolver todas as questões de matemática de 2019, na ordem que elas aparecem. De qualquer forma, vai ficar gravado. O que você pode fazer, assiste uma parte, você fala, ó, quando precisar sair, você sai, vai lá para atendimento de música e volta. Depois você pega a parte que você perdeu no YouTube, não tem problema. Eu tô colocando no canal do YouTube, tá? As aulas. Com vocês, eu acabei colocando lá no sala de aula, mas acabou ficando um pouco desorganizado e tal. Eu tô organizando uma playlist no YouTube agora. Porque aí é mais fácil de saber o que você já viu, até onde você viu, enfim. Eu também consigo ver quem é que tá vendo, quem não tá vendo, essas coisas assim. Aí depois você pode olhar, tá bom? Eu vou mandar para vocês o canal do YouTube. Eu postei lá, o pessoal do primeiro ano de hoje sabe, né? Porque as aulas estão sendo por lá. Mas acho que vocês talvez não tenham acesso. Eu fiz um canal com o meu e-mail institucional, né? E aí tem as aulas do primeiro ano e tem uma playlist no, que eu estou fazendo para o PAS. Aí eu não sei como é que o mestre vai fazer, mas eu convidei ele a colocar os vídeos nesse canal também, né? Que forem com respeito ao PAS. Aí eu vou conversar com ele ainda, não é certeza, tá? Se esses vídeos de física também vão estar lá. Mas a ideia é que a gente consiga colocar a maior parte das coisas lá numa única playlist para paz, né? Aí vocês podem ver lá a descrição de cada vídeo, o que cada um fala, né? Aí você escolhe o que você quer ver. Então, pessoal, vamos começar? Estou aqui ansioso para começar a fazer as questões com vocês. Vocês vão relembrar os momentos do primeiro ano, né? Memórias vívidas aí do que a gente estudou. Então, vou passar aqui para a cena de sala de aula, que vocês deviam estar com saudade já, né? E eu já coloquei aqui sem introdução nenhuma, né? Depois a gente pode até colocar os tópicos que caíram na prova, né? Em quais pesos, mas eu queria já chegar fazendo questão. Como vocês sabem, a prova do PAS, no primeiro ano, se não me engano, teve 100 itens, tá? 2019. Eu acho que são 100, 110 e 120 itens para os primeiro, segundo e terceiro anos, respectivamente. E as questões antes da questão 45, que é a que vocês estão vendo aí, eram todas de ciências humanas, tá? Ciências humanas e exatas vem um pouco misturado, tá? Mas o começo da prova normalmente é mais concentrado ali em ciências humanas e principalmente linguagem, né? Tanto língua estrangeira quanto português, né? Literatura, artes, que também é uma linguagem, né? Então, pessoal, vamos começar. O primeiro momento que aparece matemática na prova de 2019 é com essa questão aí do Teatro Nacional Cláudio Santoro, que é aquele que você vê lá na esplanada, né? Ele tem uma forma de um tronco de pirâmide, né? É uma pirâmide cortada, com um topo cortado, né? Cartão postal de Brasília. E aí, na questão, ele dá uma visão superior, né? Uma vista superior desse tronco de pirâmide. E ele vai fazer algumas perguntas a respeito disso. Ele coloca aqui algumas medidas, tá? Ele coloca, essa pirâmide tem uma base trapezoidal, a base dela não é regular, tá? Não é um quadrado, por exemplo, a base, também não é um retângulo, é uma figura específica, um trapézio, né? E ele dá aqui, ó, base maior do trapézio, base menor do trapézio. Só que, pelo desenho, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse 65 e esse 35 não estão na base, tá? Eles estão ao longo das faces da pirâmide. Então, talvez seja melhor, mesmo quando você está fazendo a prova lá, você fazer um desenho, tá? De como é que você veria isso de forma tridimensional. Então, eu vou tentar fazer um desenho aqui. Eu sei que eu não sou o melhor desenhista do mundo à mão livre nesse Shorno aqui, o programa que eu uso, né? Mas eu acho que vai dar para entender mais ou menos o que está acontecendo com essa figura. Então, o que ele está dizendo, pessoal, isso aqui é tridimensional, o que ele está falando é o seguinte, ó, essa parte aqui, ó, é que é 65. 65. Esse segmento que eu tracei, forma 90 graus, é a altura da face C. Então, não é, pessoal, essa parte que está aqui embaixo, tá? Eu vou até colocar com tracejado.
não é dessa parte aqui de baixo, tá? Isso aqui tá sobre a face C, tá? Ele fica para fora, não tá na base, não. Então, dito isso, a mesma coisa vale para esse 35. Esse 35 está sobre a face B aqui, ó. Bom? E esse 25 e esse 38 são a base menor e a base maior da face A, que é o trapézio que fica lá é a base menor do tronco de pirâmide, né? Então, pessoal, vamos para as primeiras questões deles aí. Olha só, ele fala que o trapézio que forma a base da pirâmide. Então, ele está falando desse cara aqui, ó, o trapézio que forma a base da pirâmide. É esse aqui de baixo, ó, que eu estou colocando de verde. Tá todo mundo conseguindo enxergar? Está de verde aqui embaixo? É o chão, né, do teatro. Aí ele pergunta qual é a altura desse trapézio. Então, o que ele quer saber, eu vou colocar em vermelho aqui agora. Ó. O que ele quer saber é quanto que vale essa medida aqui, ó, que está na base. Não tem a ver com esse 65, pelo menos não diretamente, tá? E aí você fica, pô, como é que eu vou fazer isso, né? A ideia, pessoal, olha só, o que ele perguntou é se a altura é superior ou não a 80 metros. Então você tem que pelo menos arranjar uma estimativa para essa altura, tá? Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, olha só. Você está vendo esse trapézio pontilhado aqui, aí tem esse tracejado em vermelho embaixo. O que eu vou fazer, pessoal, vai ser olhar para essa figura numa visão lateral, tá? Olha só. Isso aqui é uma vista lateral do teatro. Tá bom? Agora eu estou olhando de lado, eu estou olhando daqui para cá. Ó. Beleza? Tem certeza que já fez? Teve algo parecido, teve algo parecido. Mas a ideia aqui como é fazer todas as questões, a gente vê até o tempo que a gente demora para fazer isso, tá? Por isso que eu deixei desse jeito. Então eu vou até botar a linha tracejada vermelha aqui para você saber de quem é que a gente está tratando aqui. Ó. Essa linha vermelha está aqui embaixo. Esse camarada aqui ó, é linha tracejada. Então, é bom que vocês já viram, a gente já faz rapidão. Então, esse aqui é a linha tracejada aqui e uma linha tracejada aqui também. Eu vou apagar essa outra que estava sólida. Pronto. Tá conseguindo identificar essa figura aqui, ó? Nessa vista lateral? Então, o que ele quer saber é quanto que vale essa altura da base, né? Beleza? Essa questão é do PAS 2019, tá, gente? Todas as questões que a gente faz hoje é do PAS 2019. E o que você sabe até agora? São os dados que ele deu. A altura desse trapézio da face C é 65, que é o que estava escrito ali em cima. Vou até colocar com a mesma cor, ó, 65. Isso aqui você já sabe, metros, né? E esse outro aqui do lado esquerdo é de 35, que você já sabe também. Tá bom? Com essas informações, eu vou conseguir achar uma estimativa para essa altura. Olha só. Pensa no seguinte, pessoal. Deixa eu colocar aqui com traço. Eu vou formar esses dois triângulos retângulos aqui. Tá vendo o triângulo da esquerda e da direita? Então, ó, formei um triângulo na esquerda. Formei um triângulo na direita. Então, o pessoal entrando aqui ainda. Formei um triângulo da direita. E vocês concordam comigo que essa altura que você está vendo vai ser um pouquinho maior do que essa parte mais essa parte? Concordam comigo? Então, o que eu vou fazer vai ser calcular, eu vou dar nomes, tá? A esse lado aqui, ó, esse lado A, esse lado B. Eu vou calcular, dar uma estimativa para o valor de A e uma estimativa para o valor de B. Mas peraí, não está faltando dado não? Olha só. Gente, importante, quando você estiver lendo as questões lá, passa a sua caneta assim, ó, sublinha as partes importantes, tá? Então, olha só, olha o que ele fala, ó, a face A, topo da pirâmide, a paralela à base, está a 21 metros acima dela. Ó. 21 metros, esse dado aqui é importante. O que esse 21 significa? Vou até colocar com a mesma cor verde aqui. Ó. Significa que essa altura aqui, ó, aqui em cima não fica a face A?
Então, a face A fica 21 metros acima da base, né? Beleza? Então, agora você tem dois lados de um triângulo retângulo, tanto desse triângulo retângulo da esquerda quanto da direita, né? Pitágoras, galera, Pitágoras. Então, olha só, eu vou fazer dois Pitágoras, um com esse 65, um com esse 35. Olha lá. Então, ó, Pitágoras do lado direito. Vou fazer do lado direito primeiro. 65 igual a 21 ao quadrado mais b ao quadrado, né? Eita, eu digitei tudo e apertei cancelar. 65 ao quadrado é igual a 21 ao quadrado, né? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, né? Então aqui, ó, primeiro Pitágoras, primeira conta que a gente faz hoje. Esse valor de b a gente consegue calcular de cabeça, tá, gente? Sem zoeira com vocês. Vou até mostrar como daqui a pouco. E o Pitágoras do lado esquerdo é esse cara aqui, ó. Ó, para olhos treinados, pessoal, quando eu olhei para esse 65 e esse 35, eu vou até colocar um balãozinho do pensamento. Isso aqui se você fez muita questão de geometria, olha só o que vai acontecer dentro da sua cabeça. Você vai olhar e falar, olha, 65 e 21. Esse 65 e 21, na verdade nem é esse aqui, é o outro que a gente vai fazer de cabeça, tá? Esse 35 e esse 21. Quando eu olho para esses dois números, 35 e 21, ambos são múltiplos de 7, né? Eu falo, bom, esse triângulo ele seria semelhante a um triângulo talvez um pouco menor, né? É um triângulo que tenha 1/7 das medidas, né? Então, como ambos são múltiplos de 7, isso vai ser semelhante a esse triângulo aqui, ó. Divide o 35 por 7. Vai dar quanto, né? Olha só, semelhante a esse outro grandão aí. Ó, isso tudo deveria acontecer dentro da sua cabeça. Ó, aqui fica 35, né? E aqui fica 21, não é isso? Divide por 7 esse cara aqui, ó. Divide por 7. Quando você dividir por 7, 35 dividido por 7 dá quanto? 5, né? Quando você pegar o 21 e dividir por 7, dá quanto? 3. Esse lado aqui é 4, então, né? O triângulo retângulo 3, 4, 5. Aí eu só faço multiplicar por 7 para achar o outro. Aí fica bem rapidinho, né? Multiplico por 4 vezes 7 dá 28. Então eu já teria de cara esse número aqui. Esse 28 aqui. Só fazendo semelhança. Então, vai ser o mesmo resultado que você vai encontrar se você fizer essa conta, tá? Então, se você não percebeu isso na hora, não tem problema, né? Você faz a conta. Aqui, ó. Passo 21 subtraindo para cá. Faz 35 ao quadrado. 35 ao quadrado dá 1225. 21 ao quadrado vai dar 441. E aí você vai subtrair os dois e o resultado vai dar, eu nem sei quanto é que vai dar esse resultado. 1225 menos 441. 784. Pronto, vou fechar a calculadora agora. Então, 784. E aí, se você tirar... teoricamente, eles fornecem calculadora, tá, gente? Eu não confiaria muito, né? Nessa calculadora que eles fornecem, mas, bom, eles dizem que fornecem lá, quando eu fiz tinha, tá, calculadora, mas já fiquei sabendo que teve algumas provas que não deram, tá, calculadora. Não tá dizendo no edital que dá calculadora, tá, então eu não confiaria. Então, beleza, você achou esse A que é 28, e se você fizer a mesma conta para o B, aí o B eu já testei, eu não achei nenhuma semelhança de cara, mas se você fizer a mesma conta para o B, você vai achar, eu vou abrir a calculadora novamente, só para a gente ganhar um tempo aqui, enquanto está fazendo as questões. Então vai ficar 65 vezes 65 menos 21 vezes... fiz besteira, pera. 65 vezes 65 dá 4.225 menos... Eita, droga. 4.225 menos 21 vezes 21. E tá tudo errado essa conta, né? 4.225 menos... Eu tenho que colocar a calculadora científica aqui, senão ele não vai aceitar parênteses. Menos, agora vai. 21 vezes 21. Dá
441, e o resultado vai dar 3784. Então, memorizei aqui e vou colocar 3784. Se você tiver calculadora, você pode extrair a raiz quadrada desse cara aqui e obter uma aproximação para B. Se você não tiver, a dica que eu dou é procure quadrados perfeitos que são próximos desse número aqui. Então, quando eu olho para 3.784, procure um quadrado perfeito que fique próximo de 3.784. Eu penso no 3.600. 3.600 é 60 ao quadrado, né? Não é isso? 660 ao quadrado. Então, o que você pode fazer é falar, olha, se B ao quadrado é maior que 60 ao quadrado, né? E B é um número positivo, porque ele é o lado, né? Então, B tem que ser maior que 60. Por mais que você não saiba a aproximação, né? De raiz de 3.784. Mas se vocês quiserem checar que eu não estou mentindo para vocês, vocês podem... Opa, deixa eu escrever raiz de... Oh, meu Deus. Raiz quadrada de... Estou confundindo essa calculadora. Raiz quadrada vai dar 61,51. Então, realmente, né, o B é maior do que 60. Mas olha só, esse H todo aqui, ó, o H todo, o H lembra que é tudo isso aqui, né, pessoal? Ele é A mais B, ainda mais um pedacinho aqui, né? Mais esse C aqui, né? Então é a soma desses três. Mas olha só, se você somar já o A com o B, já vai dar maior do que 80, né? Que foi o que ele perguntou. Então a pergunta dele é: a altura é superior a 80? A sua resposta é sim, é superior a 80. Já pegando só esses dois pedacinhos, já dá maior que 80, já dá 88, né? Então a resposta para esse item aqui é correto. Então, correto. E esse item aqui é o item 45. Beleza? Então, pessoal, o que ele cobrou nessa questão? Um pouco de visão espacial, mas para conta mesmo, Pitágoras. Você fez Pitágoras 2 vezes. É isso. Faz um Pitágoras 2 vezes, você já chega na resposta. Então, ele está cobrando de você Pitágoras e um pouco de, né, visão espacial. Né? Visão espacial é difícil de ensinar. Não tem como você ensinar visão espacial para a pessoa. A única maneira de você ensinar isso é você falar para a pessoa fazer muitos exercícios. É o jeito que, pelo menos, eu conheço. Né? Então, vamos fazer a questão. Eu vou até passar esse negócio um pouquinho para baixo. Eu vou criar outra página aqui, ó, e vou passar essas questões aqui para baixo, tá? Para a gente ganhar um pouquinho de espaço e fazer a questão número 46. Então, vou fazer a questão 46 aqui. Ó. Ela nem é tão grande assim, tá? A gente colocou um monte de espaço e talvez seja à toa, mas... o que ele pede é calcule em metros quadrados a soma das áreas das faces B e C. Então, se você fosse fazer... o que ele está perguntando para você é a área de B mais a área de C. Né? Então, eu vou indicar por essa letra aqui, a B maiúsculo vai ser a área de B, C maiúsculo vai ser a área de C. Tá bom? E isso nem é uma questão de geometria espacial, é uma questão de geometria plana, né? Porque ele está pedindo você calcular áreas de duas regiões planas. Calcular a área de cada uma e soma, né? Esse tipo de figura B e C são trapézios, né? Como ele mesmo falou, ó, B e C são trapézios. A única coisa que você precisa saber é calcular a área de trapézio. Isso aí a gente fez muitas vezes, né? A área de trapézio, ela tem uma formulinha, né? Não sei quem é que lembra aí, a gente demonstrou todas essas fórmulas. Base maior mais base menor vezes altura. Né? Eu vou até trocar esse B maiúsculo e C maiúsculo para não confundir com base maior e base menor. Tá? Eu vou colocar A com subíndice. Bom? Então, área de C com área de B. Então, a área de trapézio se calcula assim, né? Aí o que você vai fazer? Calcular a área de um, calcular a área de outro, soma no final. Então, vamos lá, calcular a área de um e a área de outro? Vamos calcular primeiro a área de B. Para calcular a área de B, como é que ficaria? Eu vou substituir os valores da área da base maior e da área da base menor. Aqui, ó. Vamos colar aqui. Ó. Base maior 45, base menor 25. Não é? Então vai ficar 45
mais 25 vezes a altura. A altura é esse 35 aí que tá sendo mostrado, né? Dividido por 2. Só para melhorar um pouquinho essa conta, vai ficar 70, 25 mais 45 dá 70, né? Vai ficar 70 vezes 35 dividido por 2, não é isso? Se você estava prestando atenção lá no ano passado, né? Eu posso simplificar esses dois caras para obter 35, e vai ficar 35 vezes 35, né? Que é a mesma coisa que 35 ao quadrado, né, pessoal? Aí eu até falei para vocês um jeito de você calcular quadrados terminados em 5 rápido, né? Você pega o 3, né, do 35, faz 3 vezes 4, que é o sucessor do 3, dá 12, e aí tem que terminar em 25. Então, 35 ao quadrado dá 3 vezes 4, 12, tá aqui no começo, e termina em 25. Beleza? Achou a área da face B. Para calcular a área da face A, basta você substituir os valores da face C, perdão. Basta substituir os valores da base maior e da base menor do trapézio C junto com a altura. Então vai ficar 100, 38 e 65. Vamos lá. Base maior, 100. Base menor, 38. Altura, 65. Pronto, tá aí. Eu vou trocar esse trap aqui por C. E vamos fazer a conta, né? Vai ficar 138 vezes 65 dividido por 2, não é isso? E a mesma coisa, né? Eu vou trocar pro... Nossa, vocês estão vindo as memórias do primeiro ano aí, não? Tá vindo forte? Eu tô olhando aqui, o pessoal teve uma pergunta aí do onde estava a altura. A altura das faces é esse 65 e esse 35, ó. Ele até fala, né, aqui no texto, ó, face B, altura, 35, face C, altura, 65. Aí tá até separadinho aqui já para você. Então, vamos fazer essa conta, né? 138 dividido por 2 deve dar 69, né? Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, tá? 69 vezes 65. E 69 vezes 65, eu vou colocar aqui na calculadora para a gente ganhar tempo. Dá 4485. Dá 485. E o que você precisa fazer? Somar esses dois caras, né? Soma esses dois, vai dar quanto? Eu estou olhando aqui para essa soma, eu estou achando que vai dar, junto esse 25 com esse cara aqui, vai dar 4.500. 4.500. Tá. Tô fazendo a conta aqui, 4.510, né? 4.510, então. E aí agora soma com esse 12, vai ficar 5.700, então vai ficar 5.710, se eu não me engano. Nossa, que letra horrível. Eu vou até deletar isso aqui e escrever com a minha letra mesmo. 5.700. Se eu estiver fazendo conta errada, me fala, tá, gente? Vamos conferir aqui? Só pra gente ganhar tempo. 4.485 mais 1.225. É isso mesmo. E aí, é isso que você vai escrever, você vai só deixar lá no seu. Isso é uma questão do tipo B, né? Então, você vai ter que marcar isso aqui de alguma maneira lá no seu gabarito. Aí, o que ele pede para você fazer? Você encontrou um valor, você vai pegar esse valor encontrado e dividir por 10. Então, para marcar na folha de resposta, você vai pegar 5.000. Então, eu vou colocar um R grande aqui, R de resposta, né? Você vai pegar os 5.710, dividir por 10, creu, creu, 571. Então, esse aqui é o gabarito. Beleza? Tranquilo, gente? Vamos para a próxima? Essa aí relembrou um pouquinho das memórias, talvez até porque a gente tenha feito nessas questões. Mas olha só, tudo bem que eu demorei um tantão explicando aí, né, da questão, mas se você for olhar friamente o que a gente fez para ganhar 3 pontos na prova, né, porque tem a questão de tipo B vale o dobro, né? Você fez 2 Pitágoras, calculou a área de trapézio e somou. É isso que você precisava fazer, 3 pontos na sua prova já, né?
Então, eu achei que foi bem tranquilo. Eu acho que vocês estão bem preparados aí para ir bem nessa prova. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, botar aqui para cima, porque dá para fazer essa aqui em cima. Então, olha lá. Próxima questão. Ele fala o seguinte, ó. Ele dá um gráfico, tá? Não tem contexto nenhum. Ele só dá o gráfico e fala o seguinte, ó. Esse gráfico apresenta em milhões as estimativas globais dos principais fatores de risco e causas de morte em 2015. Então, isso aqui estimativas que as pessoas fizeram do número de mortes, né, em decorrência de poluição, tabagismo, AIDS, o uso de álcool, má nutrição, enfim, outras coisas. Essa questão 49 tem outras, eles não deixaram o gráfico só para essa questão, tá, mas é a única de matemática, tem outras questões de geografia, história aí, por exemplo. Mas o que ele pede para o pessoal da matemática é o seguinte, olha, ele quer saber se a poluição matou em 2015, que é o ano desse gráfico aqui, né, 3 vezes mais pessoas que a AIDS, malária e tuberculose juntas, que é só esse 3,4 aqui. Então, o que você precisa saber bom, AIDS, matou AIDS, tuberculose e malária. Estou abreviando, escrevendo com a minha letra com mouse mesmo. Malária, são quantos que eles mataram aqui? Estimativa, né? 3, nossa senhora, 3,04, né? E poluição, matou quanto? 9,19. Então ele está comparando esses dois valores. Como é que ele está comparando? Ele falou que poluição matou 3 vezes mais pessoas do que AIDS, malária e tuberculose junto. Então a conta é simples, né? Você vai pegar esse aqui, multiplicar por 3 e ver qual é o resultado, né? Quanto é que dá 3,04 multiplicado por 3? Dá 9,12, né? Essa fonte aí, vou colocar outra fonte eu mudei a fonte, tá, pessoal, que eu tô usando com o pessoal do primeiro ano de agora, porque aquela lá, algumas letras ficavam muito parecidas. O H e o N, por exemplo, era quase a mesma coisa. Aí eu tô trocando um pouquinho. Então, aí a sua pergunta é: 9,19 é maior do que 9,12? Aí a sua resposta é sim. Então o item tá certo. É só isso mesmo. Então aqui o item tá certo. Certo. Peraí, eu não entendi essa. Pode repetir, por favor? Posso? Qual parte você não entendeu? É que eu não entendi como surgiu 9,12. 9,12 multipliquei por 3, né? Por que eu multipliquei por 3? Olha só. Porque eu quero comparar com 3 vezes, né? Nossa, Falou que matou 3 vezes mais, não é? Então, assim, a AIDS, tuberculose e malária matou 9,12. Poluição matou mais do que o triplo, né? Então pronto, tá certo. tá bom. Obrigada, professor. Beleza? Essa questão eu também acho, Oliver. Essa questão estava bem tranquilo. Eu sei que, assim, por mais que alguém tenha tido dúvida agora, assim, lendo com um pouquinho de calma, você vai olhar e falar, realmente, né? Um ponto para você pegar um número direto da tabela e multiplicar por 3, comparar com o outro que já estava na tabela, eu acho que está bem razoável, né? Não é não, gente? Então, eu acho que vocês se dão bem com essa prova aqui. Vamos lá para a próxima? Ó, toda vez que tem um traço aqui, tá, gente, significa que é outra questão, só para não ficar misturando. Esse traço preto aqui significa, ó, eu tô fazendo conta de outra coisa. Essa aqui, pessoal, me perguntaram lá no Discord. A gente fez lá no Discord um dia desses. Eu tô fazendo a prova na ordem, tá? Não tô nem separando por assunto, não. Ele fala de geometria, depois ele vai para gráfico, depois ele fala de PG, depois volta para geometria. Tô fazendo na ordem que aparece, tá? Igual, tô lendo a prova como se fosse romance. Do primeiro ao 100º item. Então, olha lá. O que ele fala é o seguinte. Você tem a região A1 e você tem a região A2 aqui, que representam, respectivamente, mangue. Então, eu vou colocar, ó, você pega a sua caneta azul lá, ou, azul não, preta, né, Bruno? Pega a sua caneta preta e coloca um M aqui. Isso aqui é mangue, tá, gente? E a A2 representa uma porção de caatinga. Então, eu vou colocar o C de caatinga, que é um bioma, né, brasileiro. Ó, tendo como referência esse gráfico que ele deu, e considerando que no Nordeste brasileiro, 1 hectare de mangue, a quantidade de carbono armazenada é pelo menos 8 vezes da quantidade armazenada em 1 hectare de vegetação da caatinga.
Então, essa é uma informação importante. Você vai pegar a sua caneta azul, desculpa, preta, caneta preta, né, gente? E vai colocar aqui, ó, 1 hectare de mangue, 8 vezes 1 hectare da caatinga. É isso. Então, essas são as informações importantes que ele deu no texto, né? Então, quer dizer que o mangue é mais concentrado em quantidade de carbono do que a caatinga, né? E ele faz duas perguntas a respeito disso. Isso aqui, ó, o pessoal já do primeiro ano já conseguiria responder isso aqui. Foi uma aula que eu dei essa semana, semana passada. Ele fala o seguinte, ó, no gráfico, a equação da reta que contém o segmento, que separa as porções A1 e A2, então ele está falando dessa reta aqui, né? Não é ela que separa A1 de A2? Então ele quer saber, ó, a equação da reta é esse cara aqui. O pessoal do primeiro ano deve estar falando, nossa, tenho certeza que ele não falou isso. Falei, olha lá. O que a gente vai fazer, pessoal? Você sabe que o gráfico, os gráficos que são retas, são os gráficos de funções de primeiro grau, né? Então, uma maneira de você fazer, você fala, olha, eu tenho uma função de primeiro grau, que é mais ou menos isso. Deixa eu não vou escrever à mão, não, gente. Eu vou fazer com a equaçãozinha mesmo. Você tem o gráfico de uma função de primeiro grau. Função de primeiro grau tem mais ou menos essa cara, né? E você sabe que quando x é 200, você acabou de atingir uma raiz, né? Porque está no eixo x. Então, quando x é 200, o f de x é zero, né? Então, as duas informações que você tem são o f de 200 dá zero, ou seja, quando x é 200, o y é zero, né? E a outra informação que você tem é que o f de zero, quando x é zero, o y é 300. Então, você também sabe que o f de zero é 300. Então, com essas duas informações, se você substituir esses dois valores aqui dentro, ó, você vai obter essas duas equações aqui. Ó. Olha só, eu vou substituir o f de 200 por zero. Vou substituir o x por, bom, 200, né? Foi o que ele falou. Então, se você substituir o 200 nessa expressão, o resultado tem que dar zero. Então, essa é uma equação que você tem. E outra muito parecida vai ser você substituir o x por zero. E você sabe que o resultado vai ter que dar 300, né? Agora, olha só, você tem um sistema com duas equações e duas incógnitas. Você quer descobrir quem é A e B, né? É basicamente isso. Agora, olha só, essa primeira equação aqui, ó, vou chegar um pouquinho para a esquerda, só para eu continuar escrevendo do lado direito aqui. Essa primeira equação aí foi dada de presente, gente, porque olha só, A vezes zero tem que dar zero, né? Não é isso? Então, se A vezes zero dá zero, a única coisa que sobra é o B. Então, o cara já te deu de presente o B. Não é isso? E aí você já pode pegar esse B300 e substituir aqui, ó. Então, o que você vai ter vai ser 200 As mais 300. Tem que dar zero. O que você pode fazer é resolver essa expressão aqui agora, para achar o A. Aí eu já vou, você passa esse 300 tá somando, subtraindo para o outro lado, né? Então vai ficar 200A igual a menos 300. E se você tá sagaz nas contas, você já vai passar esses 200, já simplificando um monte de coisa aí, né? Você vai achar que o A é menos 3 meios. É só passar dividindo, né? O 200. Aí cancela os zeros e resolveu o problema. Então você achou o valor de A e achou o valor de B. Você pega e substitui de novo na equação. Então você sabe que f de x, quando a gente faz gráficos, né? O f de x é o y. E você vai ter menos 3 meios de x, né? Menos 3x sobre 2, né? Mais 300. Olha só, tá muito parecido já com a equação que ele deu. O que eu vou fazer vai ser só reorganizar os termos para ficar igualzinho que está aí. Ou pelo menos mais parecido possível, né? Então o que eu vou fazer é multiplicar a equação toda por 2, porque eu vou matar essa divisão por 2 que tem no 3x aí, né? Então fica desse jeito. Multipliquei tudo por 2, e faltou multiplicar o 300, né? Multiplicando 300 por 2, aí eu vou deixar... Eita, para onde foi essa equação? 300 por 2, dei um ok, pronto, agora foi. Só para
quem se perdeu aí, ó, o que eu fiz essa linha para essa foi multiplicar todo mundo por 2, tá? Aí, 300 vezes 2 dá 600. Essa fração aqui vezes 2, o 2 cancela, né? Aí fica só menos 3x e o y tem que multiplicar também, é uma equação, né? Tem que fazer a mesma coisa dos dois lados. E aí, o que você faz na próxima linha é só passar esse menos 3x para o lado de lá somando. E fim. Olha lá. Essa equação é a equação da reta? Que ele falou? É, né? Então, fechou. Ele estava certo, né? Esse item, número 53, tá certo. Tem outras formas de fazer, tem outras formas de fazer. A forma que eu acho mais rápida, só que eu imagino que poucas pessoas vão lembrar, eu cheguei a comentar que equação de reta, se você tiver intercepto x e intercepto y, ou seja, os pontos onde ela corta o eixo y e o eixo x, você consegue escrever a equação de reta mais facilmente assim, ó. Intercepto x. Eu acho que eu coloquei x sobre a. No ano passado, isso, né, gente? Eu acho que eu fiz uma equação desse tipo aqui com vocês. Ó. Uma equação de reta. A reta que passa no eixo x no ponto de coordenada A e que passa no eixo y no ponto de coordenada B. Só que você já tem essas coordenadas, né? Passa no eixo y no 300, no eixo x no 200. Então basta você substituir aqui. Esse A e B que eu escrevi não são os mesmos desse aqui, tá, gente? É uma outra abordagem. O A tem outro significado nessa outra abordagem, tá? Só aconteceu de eu usar a mesma letra, tá? E se você tivesse lembrado disso, agora basta você multiplicar essa equação inteira pelo MMC, né? Entre 200 e 300, que é 600. Se você faz isso, você obtém direto a equação que estava lá. Vou deixar indicada a multiplicação por 600, tá? Mas isso aí, gente, é assim, método avançado, né, gente? Pessoal que estava afiado mesmo, que vai lembrar dessa propriedade, né? Então, o que eu fiz dessa linha para essa foi multiplicar por 600. Mas se você não estava muito afiado, não tem problema. Gasta um pouquinho mais de tempo aqui, mas aí você tem certeza que você está fazendo certo, né? São só duas formas de fazer o mesmo problema. Eu acho essa aqui muito mais rápida, né? Quando eu bati o olho aqui, eu olhei 300, multiplica por 600, beleza, está certo o item. Você não precisa colocar a caneta no papel. Por que eu multipliquei por 600? Porque 600 é o MMC entre 200 e 600, tá? 200 e 300. Esse cara aqui, ó, 600 é o MC entre 200 e 300. Tá? Isso que eu multipliquei por 600. Deixa eu deixar um pouquinho mais claro isso aqui. Beleza? Por isso que eu multipliquei, tá? Só para ficar bonitinha a conta. Dava para saber que era B sem fazer a conta, tá? Só olhando para essa expressão aqui também, né? Você sabe que o termo independente na equação de primeiro grau, na função de primeiro grau, perdão, é justamente o intercepto y. Então você já sabe que o B é 300. Então, beleza, fizemos a questão 53 aqui, né? Se você sabe função, se você sabe equação segmentária de reta, enfim, tem várias maneiras de fazer. Tem outras até, mas enfim, a gente pode deixar para depois. Aí a próxima questão, que foi que o pessoal ficou com dúvida no Discord, é se as porções A1 e A2 armazenam as mesmas quantidades de carbono, então C é maior que 1500. C? O que é C, gente? C é a quantidade de... não, C é esse número aqui, tá? Eu vou até trocar essa letra aqui por N, tá? Vou colocar M. Ou então, é melhor escrever Caatinga, só para não confundir com C, tá? Com a letra C que já está sendo usada no problema, tá? A letra C está bem aqui. Então, ele está querendo que você dê uma estimativa para esse C aqui. Então, olha só, com base em que você vai dar essa estimativa? Ele falou para você que tanto a região A1 quanto a região A2 tem a mesma concentração de carbono, tem a mesma quantidade de carbono armazenada. Só que olha só, o mangue, a concentração de carbono por hectare é 8 vezes a da caatinga, né?
Então significa que a caatinga tem que ter uma área 8 vezes a do A1, concorda? Porque a concentração é 8 vezes menor. Então ele tem que compensar multiplicando, né? Então a equação chave aí para você responder esse problema é a seguinte, ó. Eu vi aqui, ó. Para que eles armazenem a mesma quantidade de carbono, o A2 tem que ser 8 vezes. O A2 tem que ser multiplicado por 8 para dar o A1. Não é isso? Entendeu, gente? Opa, oh, tá ao contrário, né, pessoal? O A1 é menor, né? É o A1 que tem que ser multiplicado por 8. A concentração é menor, né? Ele tem que ser 8 vezes a área do A1. Né? O A2 tem que ser maior. Você estava certo, tá, o Dylan? Beleza? Mas é porque o pessoal está falando aí que não é a área, é o carbono. Eu concordo. Mas eles são proporcionais, né? Quanto maior a área, maior o carbono na mesma proporção. Então você pode fazer com a área que não vai ter problema. Beleza? Porque são grandezas diretamente proporcionais, né? Então, é essa equação que vai amarrar a quantidade do C, né? Então, olha só. Tá. Tem a desigualdade, né? Que o pessoal falou no chat, né? Você colocou maior que. Foi muito bem observado, olha só. Por que maior que? Pelo menos 8 vezes. Não, o A2 tem que ser pelo menos 8 vezes. Tem razão. Pelo menos 8 vezes a área de A1. Então, o A2 tem que ser maior do que 8 vezes a área de A1. Beleza? Estava certo, estava certo. Então, o que a gente precisa fazer é. Você sabe calcular a área de A2 e a área de A1 para você substituir nessa equação? A1 e A2 são o quê? São triângulos, né? A área de triângulo a gente fez 1 trilhão de vezes, né? Como é que você faz para calcular a área desse triângulo aqui? Bom, ele é um triângulo retângulo, você tem um cateto, você tem outro cateto. Cara, só substituir, né? Base vezes altura sobre 2. Né? Então, o A1 vai ser 200, que é um dos catetos, vezes 300, dividido por 2. Esse aí é a área do A1, base vezes altura sobre 2, né? Área de triângulo. E pro A2, como é que você calcula a área do A2? Como é que vai ser, gente? Mesma coisa, pessoal. É um triângulo que tem base, essa base aqui entre o 200 e o C, né? E ele tem altura 300. Não é isso? Então, quanto que vale essa base aqui, pessoal? Vale quanto? Não vale C, né? C é do zero, da origem até esse ponto, né? Esse seria o número C, né? Você tem que descontar essas primeiras 200 unidades, né? Então, essa base que você está calculando, pega o C todo e retira 200. Então, esse cara aqui é C menos 200. Esse aqui é a base, né? Então, na hora de substituir, fica assim, ó. O A2 vai ser base, eu vou escrever como base C menos 200, vezes a altura, que é 300, a mesma altura do outro triângulo, né? Sobre 2. Fala, nossa, você criou uma equação gigantesca, não consigo mais resolver. Gente, olha só. Divide por 300 dos dois lados. Multiplica por 2 dos dois lados. Já simplificou um monte de coisa. Eu vou copiar essa equação e deletar as partes que eu já simplifiquei. Então, não tem mais fração, não tem mais essa multiplicação. Do lado esquerdo sobra só o C menos 200, né? E do lado direito sobra só 200 vezes 8, não é isso? Beleza, pessoal? Viu aí o que eu fiz? Esse 300 cancelou com esse. Vou até colocar com 2 traços aqui, ó. Pra você saber quem cancelou com quem, tá? 2 cancela com 2. Então vai ficar assim, ó. C menos 200 tem que ser maior que 1.600. É isso? Ou seja, tem que ser maior que 1.800, na verdade, né? E não 1.500, como ele tinha dito. Beleza?
E aí, o item tá certo ou tá errado? Me digam. Tem gente que acha que tá certo e a gente tá errado. Olha só. Quando ele fala, olha, se isso, então aquilo, ele está dizendo o seguinte: se essa condição acontecer, então você tem certeza que o C é maior que 1500. Mas olha só, se o C for 1600, dá zica, né? Concorda comigo? Estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? E aí? Continua achando que está certo ou errado? Olha só. Se essa condição acontecer, ele está dizendo que o C vai ser maior que 1500. O C vai ser maior que 1500? Pessoal, essa dúvida vai sair em uma linha. 1800 é maior que 1500? Certo ou errado? É. Então eu vou escrever aqui na mesma linha, ó. 1800 é maior que 1500. Olha só essa sequência de equações. C é maior que 1500. É verdade a conclusão. Esse item está certo. Esse item está correto. É verdadeira a conclusão. A pessoa pode pensar, uai, eu não vou ter certeza. E se fosse 1600, né? Mas ele não está falando isso. Ele está falando que é maior que 1500. Se você achou que era 1 bilhão, tudo bem, é maior do que 1500. Ele exagerou aqui na estimativa dele, né? A gente achou uma estimativa melhor, né? Concorda? Tá certo, gente. Então, isso confunde um pouco, tá? Mas o ideal é você tentar montar uma expressão matemática que represente, né, exatamente o que ele está dizendo. Ó, C maior que 1500, achei, C maior que 1500. Uma expressão matemática que corrobore o que ele está afirmando, tá? Ou que refute, né? Explicitamente refute. Então, isso aqui faz parte da interpretação da sua solução, tá? Beleza, pessoal? Podemos passar para a próxima? Bora para a próxima que a gente tem mais coisa para fazer. Aqui. Essa aqui, gente, vai ser a jato, velho. Olha só. Esse item aqui é pequenininho. Ele estava escondido lá no meio dos itens. Mas é um item. Vamos ver se vocês vão identificar que assunto que era. Que assunto era esse item aqui. Eu coloquei a tirinha, tá? Você não vai usar essa tirinha para nada na questão. É só porque a pessoa que leu achou que seria interessante colocar um item de matemática. Tudo bem, a gente vai resolver. Eu nem li essa tirinha, na verdade, tá? Eu nem li, eu não sei nem o que ela fala. Eu só vi o item aqui logo. Então, para esse item 59, vamos ver quem identifica de que assunto é esse item 59. Ele fala o seguinte, olha. Considerando um instante inicial t igual a zero, um recipiente contenha 7.000 amebas. Então aqui, ó, tem 7.000 amebas, tá? E aí ele fala o seguinte, ó, a cada intervalo de t minutos, todas as amebas do recipiente se reproduzam pelo menos uma vez. Então aqui, ó, passados, opa, deixa eu escrever do outro lado, ó, passados t unidades de tempo, então o seu tempo t, né, agora vai ser t maiúsculo, né? Todas as amebas se reproduzem pelo menos uma vez. Então, na pior das hipóteses, como é pelo menos uma vez, na pior das hipóteses você vai ter 14.000 amebas. É a pior das hipóteses se você gostar de uma ameba, né? Aí tem menos que você gostaria, né? Bom, são pelo menos 14.000 amebas depois de passado um tempo t. Então, olha só o que acontece se passar outro tempo t. A cada intervalo de tempo, ó, no segundo tempo, passou esse segundo intervalo, então passou 2 tempos, né? 2 intervalos. Você vai ter quantas amebas aqui? 28, pelo menos, né? Pelo menos. Cada uma se reproduz pelo menos uma vez, né? Não é isso? Porque tem a ver, tá, Oliver? Tem a ver. Por isso que tem no estudo dirigido da Isabel. Eu já sei até do que é. E o Sebrasp é pouquíssimo criativo com esse tipo de questão, tá? A gente resolveu com o pessoal do segundo ano
que vai fazer o PAS do segundo ano, né? Questões exatamente do que a Isabel estava falando. E com a mesma temática, tá? Reprodução de bactéria, por exemplo. E aí, pessoal, essa questão aqui é de quê? Qual é o assunto dessa questão? Função exponencial, sim e não. A ideia, Noemi, não era cobrar a função exponencial. Mas indiretamente é uma função exponencial. Por quê? A progressão geométrica tem como termo geral uma função exponencial. Só que o domínio, né, nesse caso, é só naturais, né? Porque vai de tempo em tempo. Então, como é que a gente pode interpretar isso que está acontecendo aqui? A gente tem uma PG, que o primeiro termo é 7.000. Não é? E a razão é 2. É isso. E aí, se você quer que passe 5 intervalos de tempo, como ele está falando, ó, então essa aqui é a situação que ele propôs, né? E ele falou que quando você chegasse no tempo t igual a 5 t's maiúsculos, né? Ou seja, passaram-se 5 períodos, você vai ter mais de uma certa quantidade de amebas. Então a gente vai ver que quantidade que a gente vai realmente ter e ver se ele está certo ou não. Então olha só tem um pequeno detalhe. O que você quer calcular aqui nesse contexto? Você quer calcular o A5, é isso? É isso que você quer calcular? Não é o A5, pessoal. Não é o A5. A diferença é que quando a gente estudou PG, a gente estudou progressões, né? O primeiro termo tem o índice 1, né? E do jeito que ele apresentou a questão, a quantidade inicial de amebas, né? Tinha o tempo t igual a zero. Então, para você passar 5 períodos, na verdade está querendo calcular o A6, né? Ou seja, andar 5 termos para frente, né? Então, você não quer o A5. O que você quer é calcular quem é o A6, pessoal. Porque o A6 é passar 5 razões, né? Então, vocês lembram como é que é o termo geral de PG? Aí aqui, ó, eu vou colocar um balãozinho no pensamento para você lembrar o termo geral de PG. Vou escrever termo geral de PG. O termo geral de PG era assim, pessoal. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Eu vou usar essa expressão aqui. Ó. Então, vai ser A1 vezes Q elevado à quinta, né? E bate com o que ele falou, elevado à quinta. Por quê? Passaram-se 5 períodos, né? Passaram 5 períodos de tempo. E agora eu vou substituir os valores. O A1 é a quantidade inicial de bactérias, 7.000. E a razão é 2. Basta calcular 2 à quinta, que eu já tenho de cabeça, já fiz 1 milhão de vezes esse tipo de potência, dá 32. E calcular 7.000 vezes 32. Quanto é que dá 7.000 vezes 32, gente? Vai dar 210, 224, né? Acho que é 224. 224. Faz aí, gente, na calculadora, vê se às vezes eu erro essas contas, tá? 224.000, tá? Deu certo? Deu certo, né? Detalhe, pelo menos 224.000. Não é isso? E aí o que ele fala? Ele fala que vai ter mais de 200.000 amebas. Sim, vai ter pelo menos 224.000. Ele tá certo. Vai ter pelo menos 224.000. Então vai ter mais de 200.000, né? Então esse item 59 também está correto. Beleza? E sem usar a fórmula, sem problema. Nesse caso, como são poucos passos, né? Dá para você sair multiplicando por 2 aqui, né? A minha preocupação, por que eu falo de você lembrar sempre dessa forma de PG? Porque se fosse maior a conta, existe um sério risco de você se perder, né? Imagina que ele faça aí uma PG que você tem que calcular o 13º termo. Você ia passar muito tempo fazendo a conta, enfim. Talvez seja melhor, né? Você lembrar essa fórmula que vale para todas as situações, né? Do que você fazer na mão sempre. Eu sei que assim, na hora do desespero lá na prova, né? Você não vai ser por isso. Você vai fazer, pô, vou tentar fazer na mão. Se não lembrar a fórmula, vou tentar fazer na mão. Mas o ideal é que você lembre, né? Para você não passar por esses desesperos, né? Essa moral da história. Beleza, pessoal? Acharam fácil isso aqui?
Difícil? Médio? Sim, né? Tranquilo. Eu também achei, ó. Cara, a gente fez coisas muito mais sofisticadas com PG, né? Eu não sei se vocês lembram, né? Mas a gente fez umas contas bem cabulosas. Ixi, eu vou deixar esse aqui embaixo mesmo. Porque essa questão aqui ela é grande, tá? Vai precisar de fazer um desenho. Essa aqui eu acho que talvez seja a questão mais difícil da prova pela quantidade de coisas que você tem que fazer, tá? E como é uma leitura muito comprida, corre o sério risco da pessoa se perder no meio da leitura. Eles não colocaram esse texto aqui só para essa questão de matemática, tá? Tinha outras questões de outros assuntos. Mas eu coloquei o texto todo, né? Porque faz parte da questão. Mas, na verdade, a única coisa que ele está falando que vai ser útil para as nossas contas é isso aqui, ó. Só essa parte. Acredita-se que o mar à época estava 140 metros abaixo do nível atual. Eu vou marcar essa outra parte também. Então, essa parte aqui é a única que faz algum tipo de sentido para a conta na matemática, tá? Mas, essencialmente, o que ele está falando olha, a África e a América se movem, né? Elas estão em placas tectônicas diferentes e aí tem uma distância entre elas que varia com o tempo. Beleza, pessoal? Tá claro o que que tava rolando? A aulão de física é semana que vem, pessoal. O mestre tá com o pessoal do segundo ano agora, tá? Do segundo ano não, né? Vocês são do segundo ano. O pessoal do terceiro ano que vai fazer o PAS 2, né? Tá gravando o Noemi. O mestre tá gravando também. Beleza? Aí vocês vão aparecer lá no YouTube, tá gravando também o mestre, tá? Beleza? Então, pessoal, vamos ler então o que que ele está pedindo na questão para a gente conseguir ver como é que essas informações do texto se encaixam. Então ele fala o seguinte, olha só. A figura a seguir ilustra de forma simplificada a forma e a profundidade atual do Oceano Atlântico, entre a costa da África e a costa do continente americano. Então, aqui está a América, tá? E aqui está a África, beleza? Aqui está pequenininho, mas eu vou fazer um desenho com os números maiores, tá? Para vocês verem. Então ele considera o seguinte, ó, a forma do relevo do fundo do mar não tenha se alterado ao longo do tempo, tá? Ele só estica e contrai, né? Ele não faz picos, não faz vales, enfim, é um material elástico, né? E aí o que ele afirma é o seguinte, ó, a distância entre a África e a América aumentou mais do que 30 quilômetros de lá para hoje, beleza? Então como é que você vai comparar esses dois momentos? O momento de agora você já tem, né? Concordo? O de agora você já tem. Você precisa saber como é que vai comparar esse momento de agora com o de antes, né? E o que que une essas duas coisas? O nível do mar. É, então, vamos colocar aqui, eu vou desenhar essa questão aqui um pouco maior, tá? O que é que está acontecendo? Aí aqui, obviamente, não está em escala, tá? Vocês vão ver até que os valores que ele coloca estão completamente fora de escala, tá? Então, o que ele fala é o seguinte, gente, eu sei que está bem pequenininho aqui, mas eu vou escrever, olha, essa parte aqui, ó, deixa eu colocar uma retinha. Essa parte aqui, ó, só esse pedacinho. Eita, aqui não é reta. Só esse pedacinho aqui, ó, vale 500 quilômetros. 500 quilômetros. E aí, olha só como o desenho do cara tá completamente fora de escala. Assim como o meu, porque eu tô copiando dele, né? A profundidade do oceano é 5.000. Claro que não é quilômetros, tá, gente? 5.000 quilômetros, você ia furar o centro da Terra, tá? É 5.000 metros. Então, cuidado com a unidade, pessoal, pelo amor de Deus. 5.000 metros, tá? Tem um metro pequenininho aqui. Talvez não esteja dando para ver no vídeo aí, mas tem um metros aí. E é a mesma coisa do outro lado, tá, gente? Exatamente a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Eita. Eu vou copiar as mesmas informações, tá? Aqui também são 5.000 metros. Posso colocar 5 quilômetros aqui? Ponto, tá? 5 quilômetros. E aqui em cima é 500, tá? 500 quilômetros.
Beleza? Ah, isso aqui é hoje, né? Eu copiei essa figura. Mas como é que era antes? O que ele falou é que antes o mar estava 140 metros abaixo do nível atual. Não é isso? Concordam? Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó, eu vou colocar aqui em linha pontilhada. Vou colocar um pouco mais exagerado, tá, gente? E essa distância que você está colocando aqui, ó, essa distância aqui, ó, vou colocar em vermelho, essa distância aqui estava abaixo do nível atual, era 140 metros. Não é isso? Beleza, pessoal? Entenderam o que eu falei? 140 metros. Tá. Aí a pergunta é, a distância que você quer calcular é desse ponto até esse ponto, né? Isso aqui era a distância antigamente, né? Então, ó, isso aqui era a costa da África. É a costa, praia, né? A praia lá na África. Praia na África. Meu Deus, eu tô escrevendo horrivelmente hoje. Praia na África. Beleza? Então, como é que você vai fazer para saber quanto que o continente se aproximou ou não? Você vai ter que calcular, pessoal, a diferença entre a base desse triângulo aqui, tá vendo? A base desse triângulo. E a base desse triângulo aqui, que tem essa parte pontilhada aqui em cima, tá? Essa distância aqui, ó. Essa distância aqui é quanto que os continentes se separaram, né? Tanto desse lado quanto desse lado. Concordam comigo? Os continentes se separaram, só esses tracinhos pretos que eu coloquei agora. Então, o nosso trabalho é calcular a diferença entre as bases. É só isso. O problema é difícil, porque tem toda uma análise para fazer, né? Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou dar um zoom nesse triângulo aqui. Tá? Eu vou até colocar com as mesmas cores, tá? Para ficar mais fácil você identificar. E eu poder fazer desenhos, né? Eu vou colocar um zoom aqui. E vou deixar essa parte pontilhada, que foi o que eu prometi para vocês. Então, o que você conhece a respeito desses triângulos que você está vendo aí? Ó, primeiro ponto. Você sabe que isso aqui tudo, a parte maior, vale 5 quilômetros, não é? E você sabe que essa parte aqui vale 500 quilômetros. Agora eu estou colocando tudo na mesma unidade, tá? 500 quilômetros. Além disso, você sabe que essa parte aqui vale quanto, pessoal? Vocês sabem me dizer? Olha, isso aqui em cima não valia 140 metros? O nível do mar não abaixou? Ou não aumentou, né? Perdão, de lá para cá o nível aumentou, né? Ele estava 140 metros abaixo, aí o nível aumentou. Então, essa partezinha aqui vai ser os 5 quilômetros menos 140 metros, né? Ou seja, essa partezinha vai ser 4,86 quilômetros. Beleza? Aí, o que você vai fazer com esse monte de informação? Pessoal, os triângulos são semelhantes, olha só. Eles têm um ângulo em comum aqui. E ambos são... tem outro ângulo em comum aqui, né? Esse e esse, né? São colaterais internos, né? E ambos são, ó, todo mundo tem os mesmos ângulos, eles são semelhantes, não tem jeito. Então, o que você vai fazer vai ser o seguinte, o que você quer? Se você souber quem é essa base aqui, você vai saber a diferença, né? Ou seja, quanto que o continente, as praias, né, se afastaram. Então, você vai precisar calcular as razões de semelhança que envolvam a base, essa parte azul aqui, e essas partes pontilhadas, que são as que você conhece. Então, você vai fazer do triângulo menor para o maior, fica assim, ó, x
está para 500, perdão. X está para 500, base está para base, né? Base está para base. Assim como 4,86, digitando aqui a equação, tá, gente? Assim como 4,86 está para 5. É isso. Base está para base, oposto a um ângulo, um traço, está para oposto a um ângulo, um traço, assim como oposto ao ângulo, dois traços, está para oposto ao ângulo, dois traços. Então é só olhar quem são os lados análogos, né? Beleza, pessoal? E agora é só ir para o abraço, né? Olha só que conta mole de fazer, velho. Passa esses 500 para o lado de lá, multiplicando. Uma vez que a conta está montada, né, para mim, resolveu a questão já. Fazer conta é fácil, né? O difícil é saber qual conta que tem que fazer. Olha só que beleza. 5 cancela com 5, né? Sobra 100 aqui, né? 500 é 5 vezes 100, né? Você cancela o 5, sobra o 100. E aí esse 100 você vai multiplicar pelo 486 para dar 486. 486 o quê? Quilômetros, gente. Quilômetros. Então olha só o que você acabou de achar. Você tinha esses 500 quilômetros aqui, né? E qual é a diferença para esse outro x que você encontrou? Essa diferença aqui embaixo, ó, essa diferença aqui embaixo é de 14 quilômetros, né? Não é isso? Não é 14 quilômetros? Então, do lado da... Não tem ordem não, tá, Noemi? Você pode fazer na ordem que você quiser. Você pode fazer do maior para o menor, não tem problema, tá? Eu escolhi do menor para o maior porque o x já estava no numerador, só por isso. Mas tanto faz mesmo. Desde que você mantenha a mesma ordem dos dois lados, tá? Maior para menor está para maior para menor ou o contrário, mas tem que ser o contrário dos dois lados. Você não pode deixar invertido, tá? Então, olha só. No lado da América ali, você afastou 14 quilômetros em relação ao passado, né? Só que do lado da África também, né? Aqui também afastou 14 quilômetros. Então, ó, afastou 14 quilômetros de um lado, com 14 quilômetros do outro. Então, os continentes afastaram 28 quilômetros. Deixa eu escrever aqui. De afastamento. Ele falou que aumentou mais de 30 quilômetros. Está errado, né? Aumentou menos. Aumentou só 28. Então, a questão está errada. Essa aqui eu acho que era uma das questões mais difíceis da prova, tá? Porque tinha toda essa análise aqui, tá? Por mais que a conta seja simples, eu acho que ilustrar. Aí o Dylan tá falando, bem realista o desenho. Realmente tá bem, enfim, distorcido as distâncias, mas né, não tinha como, né? A Noemi achou mais fácil, ótimo também. Eu achei que talvez a interpretação pudesse confundir vocês, né? Eu acho que é por isso que eu considero esse um pouco mais difícil, mas em termos de conta, ele é até mais simples que os outros, né? Nesse ponto eu concordo com você. Então é isso, pessoal. Teve essa questão, alguma dúvida? Pode falar, gente. Pode falar. É só fazer isso, tá certo, acabou. É isso mesmo, Oliver. Ele falou que é mais de 30, você fez a 46, conta, isso que é ela menos. tá errada ou tá certa? Qual? 45? 46. 46? Deixa eu olhar. Quem é 46 aqui? Eu me perdi. A 46 é do tipo B. Ela é 571 o resultado. Tá bom, obrigada. De nada. Então, a gente já fez um monte de questão aqui. Eu acho que falta pouco, gente. Faltam 3 questões só e acaba a prova. Essa questão, gente, ela é muito controversa, tá? Eu conversei com colegas meus, tá? Sobre essa questão aqui. Eu fui procurar a fonte desse gráfico. Esse é um gráfico esquisitaço, porque ele não dá a unidade aqui embaixo. Já vou dizer o que significa esse gráfico, o que ele disse que queria dizer o gráfico. A única informação que ele dá de onde ele tirou isso foi que ele tirou do IBGE. Aí eu fui lá no site do IBGE procurar de onde vinha esse gráfico, ver se tinha mais explicações. Achei um único lugar que tinha essa informação aí. E lá ele também não explica como é que ele montou esse gráfico, tá? Então, assim, eu acho que é um pouco polêmica por causa da escala. Mas a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Todas as demais questões da prova são todas relativas a esse mesmo tema, tá? Então, vamos lá. O que ele faz aqui, o que esse gráfico era para significar?
é a composição por sexo e idade da população indígena, localização por domicílio, tá? É por localização de domicílio. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó. Essa linha mais escura do lado esquerdo trata da quantidade de homens indígenas que moram fora da terra indígena. Então, esse ponto aqui, ó, é a quantidade, a distância aqui até o eixo, é a quantidade de homens com 45 anos que moram fora de terras indígenas. É isso que é para significar esse gráfico, tá? Entenderam? Então, se você quiser saber, olha, quantas mulheres de 20 anos moram em terras indígenas? Aí você vem aqui, ó, 20 anos, mulheres é para a direita, tá aqui, né? Então tem um pouquinho, algo em torno de 0,8, o que quer que esse número signifique. A gente não sabe se é 0,8 milhão, eu acho que não, porque a gente tem menos indígena que isso. Eu não sei se é centenas de milhar, se é dezenas de milhar, ele não diz também, tá? Então por isso que eu acho esse gráfico estranho, ele não tem uma escala muito bem definida, mas você sabe que esse número aqui deve representar a quantidade de mulheres de 20 anos que moram em terras indígenas. É isso. Então é isso que ele. O gráfico é confuso, tá? Eu concordo com vocês. Mas tudo bem, ainda mais quando ele fala que isso aqui não é a proporção entre a quantidade de indivíduos, tá? Não é isso que ele está dizendo. Se fosse proporção, os números teriam que estar entre 0 e 1, né? Enfim, super confuso o gráfico, eu concordo com vocês, mas o que ele quis dizer aqui era a quantidade de indivíduos, tá? Mas a gente não sabe que unidade que é. Paciência. Então, para a primeira questão, ele pede para olhar para o gráfico e responder aí, ó. Em 2010, a quantidade de indígenas nascidos dentro das terras indígenas foi superior a 80% da quantidade de indígenas nascidos no Brasil. Então, assim, você vai ter que olhar para o gráfico é de 2010, né? E você vai ter que saber a quantidade de indígenas nascidos dentro de terras indígenas. Tá. Então, a quantidade de indígenas nascidos dentro de terras. Quando a pessoa nasce em 2010, lá em 2010 ele tinha quantos anos? Quem nasceu em 2010 tinha quantos anos em 2010? Primeira pergunta, né? Porque eu preciso saber onde que eu vou olhar no gráfico essa informação, né? Então, quem nasce em 2010 tem 0 anos. Concordo. Então, você está olhando, você está analisando, deixa eu colocar de vermelho aqui, tá? Você está analisando esses pontos aqui, ó, de homens e de mulheres. Né? E a soma de todos esses números aí vai dar a quantidade de pessoas indígenas nascidas dentro e fora, né? Só que o que ele quer comparar é a quantidade de indígenas nascidos dentro das terras indígenas com o total, né? Então, dentro das terras indígenas é esse traço cinza aqui, que é um pouquinho mais claro. Então, ele está comparando esse número aqui, mais esse número aqui, que é dentro de terras indígenas, com a soma de todos eles. Beleza? Com a soma desses 4. Então, essencialmente, ele está calculando. Aí, nesse quesito também eu acho um pouco ruim esse gráfico, porque ele te obriga a fazer estimativas, tá? Ele não está te dando certeza sobre esses números. Então, o que você está calculando aqui, na verdade, você está comparando esse 1.6 mais esse 1.6 aqui. Então, 1.6 mais 1.6. Que é mais ou menos ali onde está marcado, né? Essa aqui é a quantidade de indígenas nascidos dentro de terras indígenas. Vou colocar aqui nascidos dentro só, tá? Você está comparando essa quantidade com o total, né? Então, você está comparando essa quantidade com a soma desse com esse, com esse, com esse. Então, você vai estar comparando com o 1.6, que é esse daqui, com o 0.6, com mais 0.6, com mais 1.6. Então, é essa conta que você está fazendo, né? Aí, eu não sei porque que hoje eu estou querendo escrever tudo. Eu uso esse programa especificamente porque eu consigo escrever as equações, ficar bonitinho, a pessoa não ter que depender da minha habilidade em escrever com o mouse, né? Eu vou escrever aqui essa mesma equação, só que de uma maneira um pouco mais legível, tá, pessoal? Então eu vou deletar isso aqui. Pronto. Essa aqui é a quantidade de indígenas nascidos dentro, e essa aqui é o total de indígenas
nascidos no Brasil, dentro ou fora das terras indígenas, tá? Então, você quer comparar dois números, né? Você divide um pelo outro, né? Principalmente se for em termos percentuais. A gente fez praticamente um bimestre inteiro disso, né? Então, ele quer que você faça fazer essa conta. Então, você vai dividir 3,2, que é 1,6 mais 1,6, né? 3,2, né? Por 4,4. E você quer saber quanto que dá essa conta, né? É isso. Então, você vai pegar ali a calculadora, 3,2 dividido por 4,4 e dá 0,72 aproximadamente. Então, o que eu não gosto nessa questão é que você fica muito dependendo da aproximação que você faz olhando o gráfico, né? Mas assim, eu tentei outras aproximações mais rudimentares ainda do que esse 1.6, 1.6, tentei colocar 1.5 e tal. Em todos os casos, o número deu próximo do 0,70 e pouco. Então, para a pessoa achar um mais de 80%, ela tem que errar muito na estimativa dela. Então, assim, essa questão não foi anulada, eu acredito que só por causa disso, tá? Então, como 0,72 é menor que 0,8, né? 0,8 é 80%, né, gente? Isso aqui é 80%. Então, como 0,72 é menor do que isso, então o que ele falou está errado. Essa questão está errada. Porque o 0,70 porque é menos do que o 80% que ele falou. Não foi superior a 80%. Não foi nem 80%, quem dirá superior, né? Beleza, pessoal? Mas eu concordo com vocês. Se eu tivesse fazendo a prova, juro, velho, eu estudei matemática muito tempo da minha vida, velho. 11 anos, para ser mais preciso. E eu ficaria confuso, mesmo. Achei estranha essa questão. Estranha. Para dizer pouco, né? Eu vou puxar esse cara aqui para cima. Cabe aqui, será? Acho que se forçar um pouquinho aqui, cabe. Acho que vai caber, gente. Eu só dar uma ajeitadinha aqui para não ficar uma página muito em branco, né? Pronto, acho que agora vai. Então, agora vamos para a questão 99. Assim, encaminhando para o final, pessoal. Faltam só duas, tá? E eu acho que vão ser rápidas. A 100 vai dar um pouco mais de trabalho, mas o restante eu acho que está de boa. Essa é outra questão um pouco estranha, tá? Porque eu ainda utilizo o gráfico. Ele fala o seguinte, ó, considere que o produto das quantidades de indivíduos em domicílios localizados nas terras indígenas, então observe, ele está falando de produto de quantidade de indivíduos. Você não conta meio indígena, você não conta meia pessoa nascida, né? Então o que ele está falando é que se você pega uma certa quantidade vezes o produto, né, multiplicação, o produto é o resultado de uma multiplicação, ele está falando, ó, o produto das quantidades de indivíduos localizados nas terras indígenas, então isso aqui é localizados, terra indígena, certo, indígena, e fora delas, então localizados fora de terra indígena. Então, o que ele está falando pega esses produtos do número de pessoas localizadas em terra indígena, localizados fora de terra indígena, faz a conta, multiplicação dos dois. E que nasceram no ano de 1970. E ele está falando que esse resultado deu 1.661. Esse gráfico é de quando? Esse gráfico é de 2010. Em 2010 foi feito esse estudo. Então, quem nasceu em 1970 tinha quantos anos quando esse gráfico foi elaborado? 40. Então, o que você está fazendo, pessoal, para essa questão, você está pegando aqui a linha do 40, tá? Eu não vou usar essa cor aqui, não. Vou usar uma cor um pouquinho mais agressiva aqui. Então, você está olhando aqui na linha do 40, tá, pessoal? Essas são as pessoas que nasceram em 1970. Eles tinham 40 anos nessa época. Então, o que ele está falando é o seguinte. Eu peguei o produto desses números,
dentro e fora das terras indígenas. E a quantidade de indivíduos que moravam em 2010 fora das terras indígenas era de... Só que aí é que está a pequena coisa da questão, pessoal. Olha só. Você sabe que 1661 é o produto de dois números inteiros, né? Porque você não tem meia pessoa nascendo, não tem uma pessoa que nasce metade em terra indígena e metade fora, né? Então, a pessoa ou nasce dentro ou nasce fora, né? Não tem como dividir as pessoas, não sem mantê-las vivas, né? Então, você vai ter que fatorar esse 1661, tá bom? Então, para você fatorar esse número, você vai procurar divisores deles, né? Para você saber que números que podem ter originado, né, essa conta aqui. Então você vai fatorar o 1661. E 1661 é dividido por quem? É divisível por quem? Me conta. Não é um número par, não é divisível por 2. É divisível por 3? Somos algarismos. 6 com 6 dá 12, com 1 mais 1 que dá 2, soma 12 com 2, 14. Não é múltiplo de 3, né? Então também não é divisível por 3. Não é divisível por 5, porque não termina nem 0 nem 5. Não é divisível por 7, porque 165 não é divisível por 7. 164, perdão, não é divisível por 7. Outro critério de divisão, né? Não é divisível por 9, porque não é divisível por 3. É divisível por 11, pessoal. Olha só, por que é divisível por 11? Olha só, o critério de divisibilidade por 11. Eu vou somar esses algarismos. 6 mais 1 dá 7. Tem que dar igual a soma das outras casas. Também dá a mesma soma, né? Então, beleza, esse cara aqui é divisível por 11. Vou dividir 1661 por 11. Então, dividindo 1661 por 11, vai dar quanto? Deixa eu vou ter que usar a calculadora para isso aqui. 151. Então, deu 151. 151 é divisível por alguém? Ele nem precisa testar o 2, o 3, o 5, o 7, porque a gente já testou, né? Se o todo não era divisível, não é um fator que vai ser, né? Só que olha só, esse cara não é divisível por 11, né? Pelo mesmo critério que a gente usa lá em cima, né? A soma dos alternados não dá igual a das outras casas. Mas olha só, esse número, ele é menor do que... Escolhe a raiz desse número. A raiz de 151 não é exata, né? Mas a raiz de 151 está entre 12 e 13, né? Porque 151 está entre 144 e 169. Você só precisa testar divisores de um número até a raiz dele. Depois, é certo que não vai ter divisor. Então, olha só, se a raiz desse cara é menor do que 13, você só precisa testar divisores até 13. E a gente já testou todos, né? Então, esse cara aqui só é divisível por 151. Ele é um número primo, né? Então, as únicas duas opções para x e y, um vai ter que ser 11 e o outro vai ter que ser 151. Não é isso? Então, esses são os números, quem é x e quem é y. Mas ele quer o seguinte, olha só. Um deles vai ser o maior, o outro vai ser o menor. E ele quer saber, olha, nessa situação, a quantidade de indivíduos que morava fora das terras indígenas. Então a gente vai no gráfico e vai ver quem que mora, quem tem mais concentração, quem mora dentro ou quem mora fora. Olha para o gráfico. O pessoal que mora fora está na barrinha mais escura, né? Tá vendo? Barrinha mais escura. Escura com escuro aqui. Então quer dizer que o número maior é o de indivíduos que estão fora das terras indígenas. Então, na verdade, quando você escrever esse x e y, você acabou de descobrir que esse x era 11, porque era localizado dentro de terra indígena, é o menor número, e esse outro y aqui tem que ser o fora da terra indígena. Aqui não tinha igual, né, gente? Na verdade, o igual era 11 vezes 51, né? Então, a conclusão é que indivíduos localizados fora de terra indígena, nascidos em 1970, é superior a 100 e inferior a 200. Gabarito, letra B. Letra B. Beleza? Então, pedindo para recapitular, vou recapitular, olha só.
ele falou que se eu pegasse a quantidade de indivíduos que estão em terras indígenas e a quantidade de indivíduos que estão fora de terras indígenas com 40 anos, né, porque nasceram em 1970, se eu multiplicar esses dois números, o resultado dá 1661. Mas olha só, quais são os dois números inteiros que eu multiplico e o resultado dá 1661? Né? Quem são esses números? Só pode ser o 11 e o 151, mas quem é quem? Será que o x é 11 e o y é 151? Ou que o x é 151 e o y é 11? Você precisa saber quem era o maior, né? E aí, pelo gráfico, a gente descobre que o maior é quem está fora, né? Então, o y tem que ser o 151, que é o que está localizado fora, né? E aí, o 151 se encaixa em qual das alternativas aqui? Somente na B, né? Então, por isso a letra B. Tá bom? Então, essa foi a recapitulação da questão. De novo, como uso gráfico, eu achei horrível essa questão, falei. Eu não gostei. É isso. Mas eu ainda gostei mais do que a última. Essa última questão aqui, cara, eu não sei quem foi que fez, não, velho, mas. Pô, ele podia ter caprichado um pouco mais, né? Inclusive, a pessoa que elaborou essa questão aqui, acho que nem conferiu, tá? Nem resolveu a própria questão que elaborou. Ou quem digitou errado. Vocês vão entender por que agora. Ele fala o seguinte: considere que em 2010, 100 mil X indígenas brasileiros vivessem na zona urbana e 100 mil Y na zona rural. Então, o que ele está falando o X é a quantidade de indígenas em centenas de milhares, e Y é a quantidade de indígenas em centenas de milhares, na zona urbana e zona rural, né? Beleza. Considere ainda que X e Y sejam números reais, tais que satisfazem essas duas inequações de segundo grau. Nesse caso, em 2010, na zona urbana e na zona rural viviam. Então, o que você vai ter que fazer vai ser procurar números reais que satisfaçam essas inequações, beleza? E aí, achando esses números, você vai substituir aqui nessas expressões e somar, né? Para saber quantos que viviam na zona urbana e zona rural. A questão está razoavelmente clara. Então, me parece que o primeiro passo é você resolver essas inequações, saber quais são os números que são possíveis a utilizar aqui, né? Aí, quando você vai... Vamos tentar resolver essa primeira. Tem x ao quadrado menos x mais 12 menor ou igual a zero. Como é que apareceu essa inequação? Apareceu aqui embaixo. Então, vou tentar resolver essa inequação. Pessoal, essa expressão aqui poderia ser a lei de formação de uma função de segundo grau, e funções de segundo grau tem por gráfico uma parábola, né? Então, o que eu estou imaginando resolvendo essa conta, eu estou imaginando que concavidade aqui é para cima, né? Esse número aqui multiplicando na frente é o 1, que é um número positivo, positivo concavidade para cima. Então, eu estou imaginando que o gráfico seja alguma coisa parecida com isso, né? E aí, se eu quiser que os valores sejam menores que zero, eu vou ter que descobrir quem são as raízes. E aí, qualquer número que eu utilize entre essas duas raízes significa que vai estar abaixo do eixo x, né? E aí os números vão ser negativos. Então, é esse intervalo aqui que eu estou querendo escolher para saber quais são os x possíveis de serem utilizados, né? Então, o primeiro passo seria calcular as raízes dessa equação, né? Dessa expressão, nessa função de segundo grau. Então, vamos lá. Eu vou copiar essa expressão aí, só que em vez de menor que zero, eu vou colocar igual, menor ou igual, né? Eu vou colocar igual a zero, para eu saber quem são as raízes. E aí você vai usar, né? Bhaskara, né? Então, você vai usar a fórmula de Bhaskara. E eu vou escrever aqui rapidinho. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Pronto. Essa aqui é a fórmula de Bhaskara, né? Só que o primeiro passo para você resolver uma equação de segundo grau é você calcular esse discriminante, né? É o que vocês chamam de delta, né? Então, eu vou vim aqui no cantinho para calcular o determinante e vou substituir os valores de A, B e C. Então, o valor de B, olhando para essa expressão aqui, ó, é o número que está multiplicando o fator de grau 1 em x, né? Então, o valor de B é menos 1. Né? Então, menos 1 multiplicando x ali. O A vai ser o próprio 1, que não, parece que não tem ninguém multiplicando x, mas todo número é 1 vezes ele mesmo, né? E o C é 12. Então, o seu delta vai ficar assim, né? E aí, quando você vai resolver essa conta, você faz o menos 1 ao quadrado, que dá o próprio 1. Aí você faz 4 vezes 1 vezes 12, que vai dar 48.
E aí, quando você faz 1 menos 48, o resultado dá menos 47. E aí, pessoal, o que aconteceu? Eu errei? Eu não errei, não, gente. É o que está anunciado mesmo, tá? E o que significa o delta ser negativo em termos de equação de segundo grau? Significa que não tem raiz real, não é? E aí fica mais grave ainda. Ele fala que x é um número real. Não tem número real que satisfaça isso. Por quê? Concavidade voltada para cima, sem raiz, significa que, na verdade, o seu gráfico está assim. Ó. Opa, deixa eu abaixar um pouquinho o eixo. O seu gráfico está assim. Ele nem tem raiz real. Ou seja, ele não passa desse eixo. Não existe número real que satisfaça essa equação. Por isso, essa questão foi anulada, pessoal. Anulada. O cara nem é um número imaginário, tem razão, Noemi. Só que assim, ainda assim você não conseguiria fazer essa. Mesmo que você assumisse que pode usar números complexos, né? Mesmo assim você não consegue resolver essa equação, porque esse sinal de menor ou igual não faz muito sentido nos números complexos, tá? Você pode encontrar dois números complexos e você tenta comparar os dois e o primeiro não é maior que o segundo, aí o segundo não é maior que o primeiro e eles também não são iguais. Não existe relação de ordem total, né, entre dois números complexos. Então fica mais bizarro ainda. Então, na verdade, a pessoa que elaborou a questão, acho que ou ela errou conta, né, ou alguém errou aí na hora de digitar. O que eu acho que aconteceu é que, na verdade, esse mais 12 era para ser um menos 12, tá? E aí a raiz ficava exata, você achava outros números ali, enfim. Talvez tivesse uma solução. Mas a gente também não vai ficar, né, tentando descobrir o que a pessoa queria dizer, né? Acho que faz muito sentido. Pois é, Raíssa. Foi uma questão anulada. Eu acho que teve outra questão anulada nessa mesma prova, mas eu acho que não foi de matemática, tá? Outra questão anulada foi o 97. A questão 90. Eu estou olhando o gabarito aqui. Foi a questão 97. A 97 nem era de matemática, tá? Antes da 98, a outra questão de matemática era só 65. Então era de outro assunto. Beleza, pessoal? Então essa foi a prova de 2019. Vocês querem revisar os tópicos que caíram? Vamos dar uma olhada? Caiu geometria espacial, mas apesar de ter caído o tronco de pirâmide, né? Essa figura é um tronco de pirâmide, mas não caiu nada de pirâmide, né? Não caiu área, volume de pirâmide, não caiu volume de tronco, não caiu geratriz, não caiu nada disso. Era só uma pirâmide e existia só visão espacial, né? Então caiu geometria espacial, um pouquinho, você precisava saber mais ou menos o que era. Caiu Pitágoras, tá aí. Áreas, tá aí. Caiu áreas. Área de trapézio, mas é áreas, né? Análise de gráfico caiu. Áreas de novo com funções de primeiro grau. Áreas aqui, né? Com funções de primeiro grau. Beleza. Caiu uma questão de PG, que eu achei estranho. Normalmente as provas têm bastante progressão, tá? Progressão tanto de aritmética quanto geométrica. Caiu mais uma de geometria. E caiu de novo gráfico com equações de segundo grau. Tá? Então, vou anotar aqui tudo que eu falei. Ó. Caiu geometria espacial. Mas caiu pouco. Somente visualização, isso para a prova de 2019, tá, gente? Não estou falando que não vai cair nessa prova, não, tá? Pode cair, tá? Mas na de 2019 foi isso, geometria espacial, somente visualização. Caiu um pouquinho de áreas, de figuras planas. Caiu a área trapézio, a área triângulo, né? Caiu o teorema de Pitágoras. Caiu uma questão de progressões. Caiu uma questão só, mas eu acho que foi atípico. O mais provável é que caia mais questões de progressão. Caiu análise de gráficos. Caiu funções de primeiro grau. Primeiro grau duas vezes, né? Funções de primeiro grau e de segundo grau, né? Apesar da questão ter sido anulada, né? A intenção deles era cobrar a função de segundo grau. O que mais caiu? Geometria plana já está aqui, né? Semelhança, eu vou colocar semelhança lá embaixo. E eu acho que é isso, né, pessoal? Não caiu mais nada. E dentro de geometria também caiu semelhança. Semelhança é um tópico importante, tá?
Com semelhança você resolve muita coisa. Então, aqui, ó, conteúdos cobrados nesta prova. Beleza, gente? A porcentagem só caiu. Bom vocês terem falado aí. Porcentagem caiu uma parte aqui para a gente comparar percentualmente dos valores. E eu acho que nem caiu de novo, né? Caiu assim, um ínfimo de porcentagem. Tipo, não dá nem para dizer que caiu, acho que foi. Caiu porcentagem lá sem querer só. Né? Eu não vou nem colocar, gente. Não caiu, dividiu dois números, pronto. Aí tem um valor de porcentagem. É isso que caiu de porcentagem. Beleza? E aí, gente, estão satisfeitos com a solução? Vocês acharam a prova difícil? Calma, ô Maria, eu vou colocar esse PDF, tá? Igualzinho das aulas, eu coloco lá o PDF da solução com vocês. Vocês estão com a pressão da prova agora, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a prova. Eu vou parar a gravação para não ficar muito comprido a solução das questões, tá? Mas eu vou ficar aqui e vou conversar com vocês sobre a prova agora, tá bom? Sobre não só o conteúdo de matemática, mas sobre o fazer a prova, tá bom? Eu vou interromper a gravação, pessoal, mas não vão embora.